Já pensou como será o mundo quando ninguém está lá para o ver? Por exemplo, neste momento estou sentado na esplanada de um café e à minha frente tenho uma rua onde passam carros e do outro lado da rua um passeio com mais cadeiras de esplanada e atrás um pequeno jardim relevado cheio de flores vermelhas e com um enorme pinheiro manso. Pelo menos é isto que eu vejo. Mas se eu deixar de olhar, se ninguém estiver a olhar para a rua, para o jardim e para a esplanada, será que as coisas continuarão a ser como as vemos? Os carros continuarão a passar uns a seguir aos outros? A relva continuará a começar onde acaba o passeio? Continuarão a existir cadeiras e mesas como as vemos? O pinheiro manso acaba exatamente na silhueta bem desenhada dos seus ramos e folhas? Ou seja, a pergunta que se coloca é se as coisas na realidade em si mesma são como as vemos, ouvimos e tocamos? Sim, eu sei. Tudo isto parecem ideias vindas da cabeça de meia dúzia de jovens depois de fumarem umas coisas estranhas na cave dos pais. Mas estas são ideias que preocupam as mentes de filósofos sérios que têm dúvidas genuínas sobre se podemos falar das coisas em si mesmas, independentemente da forma como percepcionamos essas mesmas coisas. Um desses filósofos sérios que se preocupou com esta questão foi Immanuel Kant, e a forma como encarou esta questão revolucionou para sempre a filosofia. Num dos episódios que fizemos sobre David Hume, falamos do seu famoso problema conhecido como o garfo de Hume. Se bem se lembram, Hume dizia-nos que só existiam dois tipos de conhecimento, ou seja, o seu garfo tinha apenas dois dentes. Ou conhecemos as coisas por experiência, ou conhecemos as coisas por relações entre ideias. O problema é que estas duas formas únicas de conhecer alguma coisa deixam de fora alguns dos problemas mais interessantes que preocupavam os filósofos da altura. Problemas metafísicos como Deus existe? Ou será que somos livres? Segundo Hume, como não podemos ter experiências de Deus ou da liberdade e como não podemos responder àquelas questões apenas analisando as próprias ideias de Deus e de liberdade, esses problemas, e os livros que tratassem desses problemas, tinham de ser lançados às chamas. Pois é, o velho Hume gostava muito do seu dramazinho. Queimar todos os livros de metafísica escritos até aí e todos os que ainda iriam ser escritos é sem dúvida uma ideia que faria agitar qualquer salão de bem-pensantes da época. Mas esta foi uma ideia que teve um efeito tremendo em Immanuel Kant, que durante grande parte da sua vida adulta tinha sido um filósofo racionalista, um metafísico, que escrevia exatamente aquelas coisas que Hume queria deitar para a fogueira. Ao ler David Hume, Kant percebeu imediatamente que nada podia continuar como antes. Não era possível fazer como outros filósofos da altura fizeram e ignorar os ataques de David Hume à metafísica tradicional, como se nada fosse. É que, para Kant, Hume tinha razão em muito daquilo que dizia. Pior, Kant achava que Hume não tinha ido suficientemente longe. Se David Hume tivesse razão, se só aqueles dois tipos de conhecimento fossem possíveis, então não era só a metafísica que tinha de ser lançada à fogueira, mas toda a matemática e toda a física. Kant tinha de lidar com este problema. Kant era um homem com uma missão. Só ele estava em posição de salvar a metafísica das chamas a que os filósofos britânicos a destinavam. Para isso, depois de um período de silêncio, cerca de 10 anos em que não escreveu nada, Kant aparece na década de 80 do século XVIII com 3 obras que resgatam a metafísica das cinzas e lhe dão um novo fôlego. Essas 3 obras salvadoras da metafísica e da filosofia, conforme a conhecemos hoje em dia, são as duas edições da Crítica da Razão Pura. A primeira de 1781 e a segunda edição de 1787. A sua obra maior. E também os Prolegómenos a toda a metafísica futura de 1783. Foi aqui, nos Prolegómenos, que Kant nos deu uma apresentação mais manejável dos argumentos apresentados nas duas edições da Crítica da Razão Pura. E é por aí que recomendo que comece quem quiser iniciar a enorme aventura que é compreender o pensamento de Kant. Vimos então que foi David Hume quem levou Kant a formular com grande esforço e ao longo de muitos anos a sua filosofia, que gostava que fosse conhecida por filosofia crítica.
Se tivéssemos de resumir este esforço de Kant numa pergunta, esta seria a seguinte: como é possível a metafísica? Sabemos que para Hume não era possível. De forma muito famosa, já sabemos, defendeu que todos os livros de metafísica deviam ser lançados à fogueira. Kant levou a sério esta ameaça e percebeu que não era possível continuar a fazer metafísica sem responder a David Hume. Foi o ataque de Hume ao princípio da causalidade que acordou Kant do seu sono dogmático. Depois de ler Hume, Kant assumiu que até aí tinha estado equivocado quanto ao papel do filósofo e quanto ao que era a filosofia. E, por isso, teria de repensar toda a forma como todos os filósofos tinham trabalhado até aí. É aqui, no abalo provocado pelos escritos de David Hume no espírito deste pacato professor de filosofia, que podemos encontrar as sementes da revolução kantiana. Se alguns pegam em armas para salvar a sua pátria, Kant pegou na pena para salvar a metafísica. É este o projeto que Kant se lançou já depois de ter completado 50 anos. Reformular toda a forma de fazer filosofia e, dessa forma, provar que a metafísica é possível, mas também que a matemática e a física são possíveis. Kant foi o homem certo na hora certa. Tudo antes dele aponta para ele e tudo depois dele emana dele. Não é por acaso que Kant está presente em quase todas as histórias da filosofia moderna e, ao mesmo tempo, em quase todas as histórias da filosofia contemporânea. Isto mostra a sua importância como um pensador que marca o fim de uma época na história das ideias e o início de outra. Mas vamos sentar à mesa David Hume e Immanuel Kant para perceber melhor essa tal revolução que Kant fez na filosofia ocidental. Os dois nunca se encontraram, mas para efeitos dramáticos podemos sentá-los à mesma mesa de um qualquer restaurante em Edimburgo ou Königsberga, tendo à sua frente uma travessa com um bife extremamente suculento. Esse bife, podemos imaginar, é a metafísica. Um pedaço de carne cheio de interessantíssimos problemas da filosofia. Problema como os que falamos atrás. Deus existe, somos livres, a alma é imortal, o que é o espaço, o que é o tempo, por aí fora. Os dois querem muito comer esse bife, mas não sabem se têm os talheres adequados para o fazer. Vamos olhar para os garfos que cada um tem à sua frente. Acho que esta metáfora dos garfos nos vai mostrar que, mais que refutar David Hume, Kant afinou um pouco mais os seus argumentos, os seus instrumentos conceptuais, por forma a dar lugar à metafísica. Vimos atrás que Hume tinha à sua frente um garfo com apenas 2 dentes. O que esta metáfora quer dizer é que Hume aceitava apenas 2 tipos de conhecimento possível. Vimos isto no podcast sobre David Hume. Um tipo de conhecimento são as relações entre ideias. O outro tipo de conhecimento, os juízos de experiência, ou questões de facto, como lhe chama. E o que Hume nos diz é que o seu garfo de 2 dentes não é capaz de segurar o pesado bife da metafísica. Se for verdade aquilo que Hume defende, que apenas temos acesso a estes 2 tipos de conhecimento, nenhum dos problemas metafísicos seriam alguma vez resolvidos, pois, por um lado, caem fora do âmbito da experiência, e por outro lado, não podem ser resolvidos apenas pensando sobre os conceitos em si. Ou seja, nenhum dos dentes do garfo de Hume conseguiria apanhar o tipo de conhecimento necessário para resolver os problemas da metafísica. Se dependesse de Hume, o bife continuaria na travessa. Para perceber isto um pouco melhor, vamos pegar no exemplo de Deus. Não conseguimos tocar, ver e sentir Deus. Logo, não podemos conhecer Deus a partir da experiência. O dente da experiência não serve para conhecer Deus. E também não podemos saber se Deus existe apenas pensando sobre o conceito ou a ideia de Deus. O dente das relações entre ideias também não serve. Se o garfo do conhecimento apenas tivesse 2 dentes, então Kant teria de aceitar que Hume tinha razão e que o conhecimento da metafísica era impossível. Mas e se o garfo tivesse mais um dente? Um dente especial com uma espécie de gancho na ponta capaz de apanhar esse pedaço de carne suculenta? E se houvesse outro tipo de conhecimento que conseguisse agarrar os problemas metafísicos? Kant admirava David Hume.
Admirava-o enquanto escritor e enquanto pensador, mas achava que neste ponto Hume não tinha sido suficientemente subtil na definição dos tipos de conhecimento. Um garfo com dois dentes é um instrumento demasiado tosco para descrever o que podemos fazer quando conhecemos. Foi para mostrar que os tipos de conhecimento não se limitam àqueles dois dentes que Kant avançou com duas distinções fundamentais: a distinção entre conhecimento sintético e conhecimento analítico e a distinção entre conhecimento a priori e conhecimento a posteriori. Ao avançar com estes dois novos pares de conceitos, Kant foi capaz de mostrar que há mais nuances nos tipos de conhecimento possível que aquela dicotomia simples que Hume nos apresentava entre relações entre ideias e juízos de experiência. Estas distinções são importantíssimas para compreender a filosofia crítica de Kant. Vou tentar ser o mais claro possível aqui. Vamos começar pelo primeiro par, a distinção entre juízos analíticos e juízos sintéticos. Juízos analíticos são afirmações que correspondem a uma definição. Neste tipo de afirmações, é o significado dos conceitos que nos diz se a afirmação é verdadeira ou falsa. O conhecimento que obtemos nestes juízos já está contido nos seus conceitos. É por isso um conhecimento seguro, mas desinteressante e pouco informativo. Não faz aumentar o nosso conhecimento. Um juízo analítico não diz nada que já não soubéssemos. Já nos juízos sintéticos, temos algo mais que o significado dos conceitos. Temos algo que aumenta o conhecimento que já temos. As afirmações sintéticas fazem uma síntese que vai além do que já está presente nos conceitos. Dizem-nos algo substancial acerca do mundo. Os filósofos racionalistas queriam saber que conhecimentos é que podemos ter apenas usando a razão, e todos concordavam que os juízos analíticos são conhecidos dessa forma, pela razão. Mas são juízos altamente desinteressantes. Frases analíticas dizem coisas tão sensaboronas como todas as rosas encarnadas são vermelhas, ou todas as raparigas solteiras não são casadas. Reparem, para sabermos que estas frases são verdadeiras, basta conhecer o significado das palavras encarnado e solteira. Um juízo analítico dá-nos segurança, sim, mas não nos leva muito longe. São desinteressantes. É uma carne muito pouco suculenta, para voltarmos à mesa de Hume e de Kant. Não é o tipo de bife que Kant queria apanhar com o seu garfo. Os casos de conhecimento mais interessantes são as verdades sintéticas, que não podem ser conhecidas apenas refletindo sobre o sentido das palavras envolvidas. Estes juízos dão-nos algo mais que aquilo que já sabemos. Mas nem todos os juízos sintéticos servem para apanhar o bife da metafísica. Precisamos de um tipo especial de juízos sintéticos. É para perceber de que tipo de juízo sintético precisamos para a metafísica que Kant introduziu outra distinção fundamental, a distinção entre conhecimento a priori e conhecimento a posteriori. Muito simplesmente, o conhecimento que é a priori vem da mente. O conhecimento a posteriori é aquele que vem da experiência. Parece que em todos os casos de juízos analíticos, eles são a priori, ou seja, podemos conhecê-los sentados num sofá, apenas recorrendo ao nosso pensamento, à razão, como os exemplos atrás, da rosa encarnada e das raparigas solteiras. Este é o tipo de conhecimento do primeiro dente do garfo de Hume, o de relações entre ideias. O outro dente representava o conhecimento que temos através da experiência, os juízos de facto, e que Kant chamava de juízos sintéticos a posteriori, ou seja, aumentam o nosso conhecimento através da experiência. Estes são o tipo de juízos que faço quando conto as flores vermelhas do jardim à minha frente e descubro que são 247, por exemplo. Mas reparem bem, nem o dente dos juízes analíticos a priori, nem o dente dos juízes sintéticos a posteriori são capazes de agarrar o bife da metafísica. O primeiro não sai dos próprios conceitos e o segundo depende da experiência. Ora, o conhecimento metafísico deve ir além do conhecimento conceptual e deve ser independente da experiência. Kant precisava de outro tipo de conhecimento, precisava de um terceiro dente capaz de agarrar esse naco de carne fugidio da metafísica. Um conhecimento que fosse sintético, ou seja, que aumentasse o nosso conhecimento, mas que ao mesmo tempo fosse a priori, ou seja, que não dependesse da experiência.
Este seria o tipo de conhecimento que faria as delícias dos filósofos, sobretudo dos filósofos racionalistas que acreditavam que a razão, e não a experiência, era a única forma de termos conhecimento seguro acerca do mundo. E foi exatamente este o tipo de conhecimento que escapou a David Hume. É um terceiro tipo de conhecimento a que Kant dá o nome de sintético a priori. É este tipo de juízos que Kant quer saber o que são e como são possíveis, pois são precisamente este tipo de juízos que tornarão a metafísica possível, que a irão salvar da condenação à fogueira que David Hume lhes lançou. Para a matemática, a física e a metafísica serem possíveis, para estas nos darem um conhecimento absolutamente seguro e independente da experiência, este tipo de conhecimento tem de ser possível. Tem de ser possível defender alguma coisa de forma sintética e a priori. Ou seja, a partir daqui, a principal preocupação de Kant foi provar como é que isto é possível, como são possíveis os juízos sintéticos a priori. Foi para provar que esse tipo de conhecimento é possível que Kant efetuou uma revolução tão dramática no conhecimento quanto a que Copérnico efetuou nos céus. Mas ao contrário de Copérnico, Kant não teve de sair para a rua e fazer observações e cálculos a partir dessas observações. A sua revolução, a revolução kantiana, foi feita sentado no sofá de sua casa. Uma revolução totalmente a priori, uma revolução pura, por assim dizer. A ideia revolucionária de Kant foi a de fazer um mundo de alguma forma dependente de nós. Se formos nós quem impõe uma estrutura ao mundo, e se formos capazes de conhecer apenas pela razão essa mesma estrutura cognitiva, então vamos poder falar de conhecimento que é sintético, que aumenta o nosso conhecimento e que ao mesmo tempo é totalmente a priori, ou seja, que não depende da experiência. Como esse conhecimento está em nós e não fora de nós, podemos chegar a ele apenas usando a razão, sem recorrer à experiência. É para a procura deste conhecimento sintético a priori, acerca das condições do nosso conhecimento, que Kant dirige os esforços da metafísica. A analogia com Copérnico é certeira, pois se com Copérnico mudamos a perspectiva que tínhamos acerca do movimento dos planetas e do Sol, com Kant mudamos a perspectiva que tínhamos acerca do conhecimento. Kant diz-nos que para percebermos o mundo temos de perceber que aquilo que conhecemos é em parte dependente de nós. Se a metafísica antes de Kant era pré-copernicana, ou seja, achava que os objetos do conhecimento estavam fora de nós para serem conhecidos, depois de Kant, a metafísica seria pós-copernicana. Os objetos do conhecimento estão dentro de nós. Mas o que são exatamente esses objetos dentro de nós a serem conhecidos? É aqui que entra outra distinção muito importante em Kant, a distinção entre fenómeno e númeno, entre aparências e coisas em si. Os objetos do conhecimento têm de se adaptar à estrutura que as nossas mentes impõem à experiência. Assim, aquilo que conhecemos são aparências, as coisas como aparecem à nossa consciência e que Kant chama de fenómenos. Ou seja, tudo aquilo que é acessível pela mente, as coisas em si, a que Kant chama de númeno, são exteriores à mente, não estão em relação com a mente, logo não são passíveis de serem conhecidas. Então, se não podemos falar da realidade em si mesma, acerca de que é que podemos fazer metafísica, acerca de que é que podemos fazer juízos sintéticos e a priori. Segundo Kant, para sermos capazes desses juízos sintéticos a priori, temos de olhar apenas para o que acontece na nossa mente, para os fenómenos. A principal função da filosofia passa a ser descobrir como ocorrem esses fenómenos, ou seja, quais as condições necessárias desses fenómenos. É aqui que percebemos a importância da inversão radical operada por Kant na metafísica. A nossa disposição natural é achar que a nossa mente capta aquilo que o mundo é. Eu olho para o jardim à minha frente e acho que a minha mente representa exatamente a relva, as flores, as árvores, as mesas e as cadeiras, tal como elas são no mundo fora de mim. Achamos muito naturalmente que a imagem mental da árvore é idêntica à árvore que a nossa mente representa. Mas
Kant acabou de pôr em causa esta ideia de que a mente espelha exatamente a realidade. Acabou de pôr a nossa mente e a nossa consciência entre nós e a realidade. Kant parece que nos afastou para sempre dessa realidade objetiva. Mas isto não é bem assim. Isto não é bem assim. Apenas temos de mudar o nosso conceito de objetividade. Com Kant, a realidade objetiva não está no mundo das coisas em si, mas no mundo dos fenómenos. A ideia de conhecimento objetivo é, para Kant, a ideia de um conhecimento das estruturas universais que organizam todo o conhecimento possível. Mesmo coisas como o espaço e o tempo não são encontradas fora de nós, mas sim dentro de nós. Tempo e espaço são intuições puras, despidas de qualquer conteúdo empírico, e são as condições de possibilidade da experiência. Não é muito fácil explicar esta noção, mas imagine um qualquer objeto à sua frente, um telemóvel, por exemplo. Agora, comece a retirar todas as sensações que tem desse telemóvel. Comece por tirar a cor, a textura, a forma, o peso. Depois de tirar isso tudo, fica com o quê? Segundo Kant, fica com a intuição pura do espaço que esse objeto ocupa. Kant deduz o tempo de uma forma semelhante, ou seja, totalmente a priori. Também a noção de causa, totalmente destruída por David Hume, como se lembram, é reencontrada de forma a priori por Kant. E também ela é, enquanto categoria do entendimento, uma das condições de possibilidade do conhecimento. Esta parte da filosofia de Kant é extremamente difícil de seguir e de compreender. Não é nada fácil explicar, muito menos no formato deste podcast. Aprofundar com Kant a estrutura e o funcionamento da mente humana é um esforço que deve ser feito sozinho, de livro na mão, lápis na outra e a queimar pestanas noite dentro. Se este podcast o incentivar a fazer isso por si, acho que já fiz o meu trabalho. Estamos quase a terminar este mergulho em profundidade na filosofia crítica de Kant. Vamos voltar à esplanada onde nos encontramos no início deste episódio. Se Kant estivesse sentado comigo na esplanada, diria que os carros que vejo a passar na rua à minha frente estão objetivamente a passar à minha frente, mas apenas enquanto fenómenos, enquanto aparências. Ou seja, coisas que aparecem à minha mente. É a minha mente que os coloca no espaço e é a minha mente que ordena a sua passagem no tempo, uns a seguir aos outros. Meu Deus, Kant, o que é que andaste a fumar? Mas lá fora, na realidade em si, não posso dizer o que se passa. Não posso dizer que existem carros no espaço que passam à minha frente, uns a seguir aos outros no tempo. Não posso dizer que existem cadeiras e árvores. Não posso falar num espaço entre essas cadeiras e essas árvores. Não posso falar da realidade em si mesma, pois para falar dela já estou a usar palavras e conceitos. Já as estou a apresentar como estando no espaço e no tempo, como sendo ordenadas pelos conceitos do entendimento. Ou seja, ao falar delas, já o faço enquanto fenómenos e não enquanto coisas em si. É impossível falar e pensar sobre a realidade em si. É como se estivéssemos dentro de uma espécie de escafandro do qual nunca nos conseguimos livrar, e esse escafandro organiza para nós os dados caóticos que nos chegam da realidade. É isso que, para Kant, é conhecer. Conhecer sem esse aparato cognitivo, sem esse escafandro, seria algo como conhecer sem conhecer, o que é uma nítida contradição, é uma impossibilidade. Pois é, foi desta forma, ao mesmo tempo estranha e brilhante, que Kant salvou o conhecimento objetivo, universal e necessário. Suspendeu tudo o que podemos dizer acerca das coisas em si mesmas e virou o foco do conhecimento para as estruturas internas, subjetivas, que nos permitem conhecer. Kant diz algo como: podemos falar objetivamente sobre as estruturas universais da subjetividade. Podemos ser objetivos sobre a nossa subjetividade. Parece inevitável considerar que Kant nos afastou para sempre do conhecimento da realidade tal como ela é. E, num certo sentido, isso é verdade. Depois de Kant, não somos mais capazes de pensar que a nossa mente capta a realidade como um espelho que reproduz de forma exata as coisas tais como elas são.
parece incontornável que os nossos cérebros e as nossas mentes têm um papel essencial na construção da realidade tal como ela nos aparece. Mas, por outro lado, a revolução de Kant permite-nos pensar de outra forma sobre aquilo que é a objetividade e sobre aquilo que é o conhecimento do mundo. Conhecer o mundo não é representar exatamente o mundo. Isso é impossível. Mas é perceber que certos aspectos daquilo que conhecemos são comuns a todos nós. Espaço, tempo, causalidade, substância, etc. E ser objetivo é perceber que esses aspectos fazem parte da estrutura universal da mente humana e que isso pode ser suficiente para que possa haver conhecimento objetivo e universal na matemática, na ciência e também na metafísica. Lembram-se da pergunta com que iniciamos este episódio? Provavelmente não. Eu repito. Já pensou como será o mundo quando ninguém está lá para o ver? Agora percebemos que esta pergunta, para Kant, não tinha qualquer sentido. O mundo sem alguém que o veja e pense, sem uma determinada máquina cognitiva que estruture e organize os dados caóticos que lhe chegam desse mundo, não é algo que possa sequer ser pensado. Pensar implica encaixar esses dados no espaço e no tempo. Implica organizar esses dados segundo conceitos e, num nível ainda mais acima de que não falamos neste episódio, pensar esses conceitos segundo algumas ideias transcendentais produzidas pela razão pura. As ideias metafísicas de liberdade, de Deus, de alma e de mundo. Mas chegados aqui, chegamos aos limites daquilo que a razão pode conhecer. Estas ideias transcendentais desempenham um papel regulador muito importante no sistema de Kant, mas não podem ser conhecidas, pois estão na zona do númeno e não do fenómeno. Estão além de toda a experiência possível. São ideias que não se referem a quaisquer objetos. Existem nos limites do que a razão pode saber. Se pararmos aqui, está tudo bem. Mas se passarmos estes limites, se confundirmos estas ideias com objetos da experiência, como nos estando a referir a coisas em si mesmas, então aí ultrapassamos os limites do que a razão pode fazer. Caímos no que Kant chama ilusão transcendental. É nesta ilusão que cai toda aquela má metafísica que Hume queria deitar às chamas. Todas as especulações dos racionalistas que confundem estas ideias reguladoras com coisas em si, com objetos do conhecimento. Isto porque eu nunca tenho uma experiência do eu nunca tenho uma experiência do mundo como um todo, eu nunca tenho uma experiência de Deus, nem mesmo da liberdade. Meus amigos, também nós atingimos os limites do que podemos dizer neste episódio. Vamos ficar por aqui. Já desci bem mais fundo do que estava à espera e certamente bem mais fundo do que sou capaz de compreender e explicar. Já estou quase há 30 anos a ler Kant e este cavalheiro continua a escapar-me entre os dedos. Continua a ser um enorme desafio tentar penetrar todos os níveis do seu pensamento. Quando deixamos um nível, percebemos que novas complexidades se abrem à nossa frente e que se torna muito difícil avançar mais. Por agora, estou satisfeito por ter chegado onde cheguei. Espero que vocês também. Deixemos para outra altura outros mergulhos mais profundos. Kant estará sempre aqui à nossa espera, alguns passos à nossa frente ou alguns metros abaixo de nós. Agora é a altura de voltar à superfície. Até breve.